Agora passamos a palavra ao professor Gustavo Falcon. Super breve, mesmo porque depois de duas brilhantes exposições, não há muito como a gente desenvolver novas questões. Eu vou apenas tentar acrescentar algo que para os mais novos pode vir a facilitar essa compreensão desse momento terrorista que dificultou a nossa história. Eu vou fazer duas correções iniciais. Aqui na condição de políticos, com muito orgulho por duas vezes, por conta do combate à ditadura, envolvido nas figuras que nós pudemos vivenciar em função da nossa discordância e da nossa ousadia em não concordar com as formas de dar imposto. Estou também na condição de professor adjunto da Universidade Federal da Bahia e, mais do que como integrante dessa rica experiência que está se desenvolvendo na conquista, que é um governo democrático, dentro das condições prevalecentes hoje, das mesmas forças reacionárias que sempre tentaram impedir com que a população participasse e comandasse suas próprias justiças. É nessa condição que eu estou aqui hoje discutindo com vocês. E eu queria ressaltar três questões inicialmente. Primeiro, é muito interessante o fato do Brasil estar nessa política momentos tão desagradáveis da vida do país, mas de uma forma muito positiva. É sintomático que essas pessoas que lideraram aquele movimento, que implantaram o terror no país, que se colocaram como todo-poderosas, tenham desaparecido da vida política nacional, embora alguns sobrevivam. E eu queria ressaltar duas dessas personalidades. Uma já morta, foi o Luiz Viana Filho, o primeiro chefe da Casa Civil do governo militar, prestou enormes e relevantes serviços da ditadura, e ocupando, inclusive, lugar de destaque na vida nacional, que é o Antônio Carlos Magalhães. Ele bota, serve sal, puxa saco da ditadura, fez todos os sempre, infelizmente, não conseguiu. Essas personagens são da vida política da Bahia. Mas eu queria chamar para a questão sociológica. Eu acho que não é possível entender o golpe militar e o de exceção que demorou 21 anos no país sem a gente atentar para as suas determinantes maiores estruturais. E perder um pouco o sociologuês, mas é minha área de ensino, a minha área de reflexão na Universidade Federal, aí é um pouco com que eu trabalho. E eu acho que a questão da repressão não pode ser entendida sem estar relacionada à questão do projeto de desenvolvimento que essa gente quis impor à nação. Eles derrotaram a via democrática burguesa de desenvolvimento, que era a via dos partidos populistas, a qual o Rui já se referiu, para impedir a tese do projeto de desenvolvimento autossustentável. Né? Derrotaram com isso também as forças de esquerda que se aliavam a esse projeto de um Brasil autônomo e independente em relação ao capitalismo internacional, e as organizações sindicais periféricas, os movimentos populares, que faziam coro a esse projeto. Foi esse o significado maior do golpe militar de 64, impedir com que a burguesia nacionalista, o povo organizado e as forças sindicais, culturais, etc., esclarecidas, que apoiavam o projeto de desenvolvimento nacional livre da imposição do capitalismo internacional, se consecutasse. O golpe visou exatamente a derrocada dessas forças. Por isso é que ele foi um golpe perpetrado pela burguesia nacional subordinada ao capital internacional e fundamentalmente pelos Estados Unidos, que eram os maiores interessados na derrocada daquela experiência democrática burguesa que pregava reformas estruturais que ainda estão por serem feitas, como a reforma agrária, enfim, a distribuição de renda, as questões de justiça sociais, todas elas estão na ordem do dia e não conseguiram ainda se consecutar. Esse foi o caráter reacionário do golpe, de derrotar aquela experiência. Posteriormente, ele não veio para ficar, ele veio para passar, para impedir que Jango continuasse no poder e as forças brisolistas de esquerda se apoderassem, enfim, de um projeto de desenvolvimento. Posteriormente, ele se institucionalizou através de uma feição jurídica, institucional, política, etc., e foi se desdobrando ao longo do tempo, se desdobrando baseado
numa teoria desenvolvida dentro das Forças Armadas, dentro da Escola Superior de Guerra, que pregava um Estado de Segurança Nacional. O que era esse Estado Nacional, voltado para o desenvolvimento da segurança, se não um Estado de terror, de imposição às forças, digamos, democráticas, de um projeto à força? E foi pensando em desenvolver o Brasil com segurança, com justiça social, entre aspas, para impedir que as forças de esquerda tivessem hegemonia na sociedade civil, que os militares foram, pouco a pouco, desdobrando o instrumento do golpe e transformando um Estado que demorou 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas, conforme a gente viu. Então a repressão só pode ser entendida e só pode ser relacionada a esse plano se nós entendermos o significado desse Estado de Segurança Nacional que se montou para, massacrando as organizações populares, impondo à classe operária padrão de desenvolvimento, instalar aqui um projeto de organização de desenvolvimento social distante daquele da via democrática. Se o golpe derrotou primeiro as forças da burguesia nacional, no segundo momento ele derrotou as forças da chamada esquerda revolucionária, que agora desiludidas com o processo democrático burguês, sonhavam em ver no Brasil uma república socialista a qualquer custo. Agora, separadas da aliança com a burguesia nacional e mais preocupadas com uma aproximação com a classe operária e o Senado, essas forças revolucionárias partiram para a via, em diversas matizes, para a via armada, tentando derrubar aquele aparato, que era um aparato monstruoso, e com o qual, de forma alguma, as forças revolucionárias não poderiam arcar. É um Estado poderoso para isso. Então, a segunda vitória do golpe militar foi contra a esquerda armada. A terceira batalha, o golpe perdeu. Foi na luta pela redemocratização. E não resistiram à própria figuração monstruosa que eles criaram, que era o Estado de Segurança Nacional. E essa terceira batalha, pelo menos, nós saímos vitoriosos. Embora não seja essa sociedade nacional que a gente sonhasse, ela não é mais uma sociedade nacional organizada pelos militares e pelas forças mais reacionárias, embora ainda exerçam influência decisiva na vida do país. Então, a minha intervenção, inclusive propiciar o debate, eu acho que se remeteria exatamente a essa compreensão sociológica do significado do golpe, para que a gente possa, relacionando a repressão política, o estado de terror, o sistema bárbaro montado pelo Serviço Nacional de Segurança e Informação, as diversas organizações paramilitares criadas para perseguir aqueles que divergiam do regime, etc. E relacionando isso a um aparato político-jurídico que foi se consolidando como adicional número 1, adicional número 2, até chegar ao bárbaro adicional número 5, de 13 de dezembro de 68, que dava todos os direitos do Estado para perseguir aqueles que divergiam do regime, poder entender esse significado aí que está sendo posto pelo projeto do professor José Alves Dias, que é o papel da repressão no contexto da formação desse Estado de desenvolvimento e segurança nacional. Estado construído por um intelectual do regime chamado Gobernino Couto Silva, que exerceu, dentro da Escola Superior de Guerra, enorme influência sobre todos os presidentes militares que foram colocados no poder para viabilizar aquele sonho, aquele projeto da burguesia subordinada brasileira, junto com o capital internacional, de fazer do Brasil um país desenvolvido, mas livre da influência socialista, desenvolvido no sentido do mercado capitalista, do mercado aberto e relacionado às potências internacionais dessa área. Era esse o projeto que esses caras tinham. O que hoje se chama de globalização, naquela época representou submissão ao imperialismo norte-americano, fundamentalmente. E foi essa submissão que permitiu ao Brasil, e hoje a gente é forçado, obrigado a admitir isso, uma certa integração nos marcos do capitalismo internacional. Deu um certo sentido modernizador, não progressista, mas modernizador ao golpe militar, que industrializou o país, abriu as portas ao capital internacional, massacrou a classe operária, viabilizou o sonho de uma certa classe média que podia trocar seu carrinho todo ano, comprar seu apartamento financiado pelo BNH, enfim, criou aqueles instrumentos de formação de um mercado de consumo relativamente importante que antes o Brasil não conhecera. Foi essa aliança da burguesia subordinada, do capital internacional e do exército que fez do Brasil esse país moderno, enfim, cheio de defeitos mais modernos, integrado ao capital nacional. Eu diria que, do ponto de vista político, o que houve foi, grosso modo, lato sensu, uma interrupção de uma experiência democrática profunda e rica.
e a sua retomada 20 e tantos anos depois, mas já com uma sociedade civil completamente diferente. Do ponto de vista da guerra política efetiva, o que houve foi derrotas sucessivas ao projeto da burguesia nacional e da classe operária que, sob os partidos populistas, fazia coro a isso. Depois, derrota do projeto foquista ou militarista das esquerdas, de diversas matizes, e, posteriormente, a derrota do regime diante da força da sociedade civil no projeto de redemocratização, que já não tinha aí hegemonia mais desses setores da burguesia nacional que comandavam o processo. Por eleição, quer dizer, a abertura da eleição direta, nós vivenciamos uma nova derrota, uma derrota político-eleitoral que, entretanto, ainda está a se desenrolar. Derrota essa que acabou se desdobrando na eleição de Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos grandes quadros de resistência ao regime, um dos maiores intelectuais do país, que se projetou através do jornal Opinião, que é um jornal da centro-esquerda, e que fez enormes e ácidas críticas ao regime militar, e por isso pagou um pouco caro. Não pagou tão caro quanto Emiliano e Rui, pela França, pelos Estados Unidos, enfim, pelo Chile, tendo suas aulas nas universidades mais importantes dos países que o ano passava, mas fez também o seu papel, cumpriu como intelectual, cumpriu como jornalista, cumpriu como sociólogo, um papel enorme na resistência ao regime de exceção. Posteriormente, a situação evoluiu e ele renuncia a esse projeto, e esta vida, esta experiência, essa enriquecedora experiência que a gente agora vive, é o resultante do golpe militar. Então, para finalizar, eu queria deixar claro que, primeiro, as discussões hoje da gente, ao longe do caráter mórbido que poderiam ter em relação a ficar fazendo, enfim, cursões, né, na lembrança para refrescar momentos extremamente desagradáveis e interessantes na vida de todos nós, ela tem um sentido de compreender como a política é importante, como a consistência ideológica é importante, para a gente passar por todas as situações, percebendo não dogmaticamente a correlação das forças políticas, o embate das políticas e o desdobramento desse jogo que se opera, para poder continuar trabalhando e aperfeiçoando os métodos e nossa análise, etc., largar mais a luta pela justiça social, por uma sociedade mais justa, que é o que está atrás de todo esse trabalho, essa política e essas reflexões que Emiliano e Rui aí colocaram de uma forma muito clara e que o professor José Alves está tentando registrar como um tempo histórico importante para que os mais jovens que não viveram isso, que não têm nem ideia do que significaram, possam entender o significado da e não perderem a esperança por uma sociedade mais justa, em que pese todas as crises paradigmáticas que estão estabelecidas, em que pese a crise do socialismo que hoje está estabelecida, em que pese o discurso social-democrata do presidente Fernando Henrique Cardoso, que às vezes confundem um pouco a cabeça daqueles que não têm uma certa fundamentação política. É basicamente o que eu tinha a dizer. Em primeiro lugar, a gente pede desculpa a Rui, também que, não no sentido que Gustavo já sabia que não teria os 5 minutos finais para outras considerações, mas os dois não sabiam. A gente quer aproveitar para abrir para as intervenções do público e nesse interim os dois quem concluir ou exercer mais consideração. Adelino. Eu tenho duas perguntas, uma para o Dr. Rui e a outra para o jornalista Emiliano José. Em relação ao Rui, eu gostaria de saber qual foi o papel desempenhado, o comportamento da Câmara de Vereadores em 64. E para o jornalista Emiliano José, que eles falassem um pouquinho sobre as atitudes do passado assim na época dos Mais alguma intervenção? Tem uma pergunta para Gustavo Falcão, né? Bem, alguns economistas colocam o seguinte, que naquela época existia burguesia nacional dependente do capital internacional, porque precisava de recursos tecnológicos que não existiam para desenvolver alguns setores, certo? E que essa burguesia ela era altamente dependente do capital nacional, certo? Existia aí, na esquerda uma avaliação de que o Brasil ele tinha
alimentar dessa burguesia internacional, né? E por isso ele se aliou a essa burguesia, né? E coloca, por exemplo, que essa esquerda se equivocava e acabava, em vez de lutar contra o capitalismo, acabava reforçando, de certa forma, o capitalismo. E prestes ao golpe militar, ainda existia avaliações. Se existia avaliações da esquerda, se queria se a burguesia ia apoiar esse golpe militar. O que eu faço é o seguinte: quem é a burguesia nacional? Que setor era esse? Que se mantém independente do capital internacional? Nessa época seria o golpe do Estado. A gente gostaria de objetividade dos interesses. Os historiadores, aqueles que estão tão determinados, é muito importante ter esse momento ímpar, que são dentro de uma cultura, né, social, em promover esse desagradável momento como coloca a pessoa ao ponto. Eu tenho duas perguntas, uma para o professor Rui Medeiros, porque veja bem, e outra para o professor Falcão. Conquista, ela, como foi colocado, nós sempre tivemos uma trajetória política ativa. Anos de chumbo, isso não foi diferente, né? Nós tivemos várias pessoas que perderam as suas vidas, né? A gente compreende a cidade, naquele período, né? A região, ela estava em uma super crise econômica, desemprego, inflação, essa coisa toda, né? Mas nós sabemos também que, como foi colocado, que as forças populistas se aglutinaram em torno do nome de Pedral, né? O ex-prefeito aqui da cidade. E Pedral, de certa forma, ele conseguiu usar todo esse apoio que exatamente em sua posição política, prefeito, caçado politicamente, etc. Então, o que eu pergunto é o seguinte: na época, nós também tínhamos uma figura emergente que foi exatamente Péricles Guzmão, que por ter posições avançadas na época, ele chegou a pagar com a sua vida. Então eu pergunto a você, o papel que o Pedral desempenhou, né? Será possível você pensar se de maneira inversa, será que também não seria que o Péricles não desempenharia esse papel? Né? De ser combinado, porque a cidade tinha uma trajetória política, né? Sempre fora efervescente, né? Será que toda essa chamada política não caberia também com o Péricles? E ao professor Falcão, eu acho que ele coloca muito bem, quando ele volta aí no passado, eu acho que tinha-se um projeto político, né, da burguesia capitalista. E isso é muito forte, você avalia aqueles concretos, né? E imagem, e também a CIA, né? Então, veja bem, e aí ele colocava também algumas colocações sobre as reformas de base, né? E eu quero saber do professor se ele acredita que o Jango também faria, né, essas reformas, considerando que o seu governo é um governo latifundiário, você tinha a própria representado vereadores que estavam ali também tentando buscar espaço junto ao governo. Até o governo do Jango, ele tinha um forte cunho do Getúlio Vargas. Vamos fechar esse bloco com o Marcos, e agora a gente gostaria que a tribuna, porque está sendo gravado. Então tem Elias, então fecha com Elias, tá? E depois a gente abre para o outro bloco. Na verdade, eu tenho duas perguntas a fazer aos que se interessarem em responder. Primeiro é o seguinte: a gente tem a situação de uma certa unidade das esquerdas, né? Uma certa união em torno do governo João Goulart. Então, quer dizer, aí quando chega o golpe, há uma completa fragmentação de esquerda, né? A gente tem movimentos, posições desde o
abre mão de qualquer forma de combatividade e tal, até o PCdoB, né, que combate com a vitoriosa guerrilha da Araguaia, com mais de 200 mortos e tal, essa coisa toda. Então, o que faz essa fragmentação de vocês, de acordo com as experiências de vida? E automaticamente, ao responder isso, eu gostaria que vocês respondessem se a gente tivesse a situação hoje, com a experiência que vocês têm hoje, como é que vocês seriam as posições de vocês em relação ao combate à ditadura, né? Assim, como, a nível de análise histórica, da trajetória individual de cada um, onde é que seria reavaliado as posições, os aceitos, as opiniões, etc. Vou fechar com você ali. Não vou fazer comentário. Eu queria primeiro parabenizar o Colegiado de História. Eu acho que essa experiência é extremamente louvável pela iniciativa e pela qualidade dos detalhes das posições colocadas. Acho extremamente valiosa essa experiência dessa noite. Me apaixonei ali no canto, como quem viveu também um pouco esse período de meados da década de 70 já como estudante, também em período político, atravessado na segurança nacional. Qualquer quizumba aqui em Salvador, lá vai a gente para aquela polícia federal prestar depoimento, essas coisas assim. E queria registrar a riqueza disso, Rui, porque vivi como criança essa presença do Capitão Valadares em Caxias. E queria dar uma ideia da dimensão do que Rui chamou a atenção, do que é o esquema com esse pessoal que vinha para fazer aqueles IPMs. O cidadão em Caxité que deturou isso, que era de um grupo que havia perdido as eleições em 62, né, foi a Salvador e dedurou um bocado de gente e tal. Ele teve ousadia, achando que o tal Capitão Valadares não estaria perseguindo aqueles que ele achava que deveria perseguir, e aí o critério dele era bem esse de vingança política mesmo. Ele foi a Ilhéus, quartel do Exército, dirigir essa região toda aqui, denunciar o Capitão Valadares, e foi preso pelo Capitão Valadares e levado preso a Salvador, porque denunciou o capitão que estava achando que não estava fazendo exatamente. Só um detalhe curioso, mas que vai ver nesse sentido do que Rui acabou de colocar. Então a coisa chega a esse nível de gravidade dessa situação. Então essa é uma coisa. Agora, para reflexão, eu gostaria também que achei os depoimentos complementares e bastante ricos, mas queria também que a gente lembrasse um pouco, porque às vezes a gente tenta tratar, e isso não foi feito pelas pessoas palestrantes aqui. Mas a gente às vezes tem, por não ter talvez uma dimensão mais profunda do significado histórico da coisa, às vezes a gente trata essa coisa meio como se quisesse embalar a história em caixotes. Eu acho que dá para fazer dessa forma. Então eu queria ouvir um pouco dos três que passaram por situações diferenciadas, mas todas elas com uma mesma raiz, né? Que foi a raiz que fez isso com toda aquela geração, essa dimensão individual que era muito forte na época, da clandestinidade, da postura individual, da coerência individual. Eu acho que a riqueza dos três companheiros que você convidou aqui é porque até hoje são pessoas que preservam essa coerência individual e que era, na minha opinião, a principal força, né, que nós tínhamos naquela época para evitar a ditadura, em situações onde era extremamente importante a coerência individual, a postura individual, a moral mesmo individual, uma moral de caráter revolucionário, transformador, e que eu tenho certeza e concordo inteiramente e reafirmo claramente, tranquilamente, que os três companheiros tiveram nesse processo todo. Então acho importante também tocar um pouco nessa dimensão dos indivíduos e do nível de perseguição chegada à dimensão individual nossa, de não permitir, às vezes, uma relação alguma coisa, então, acho que é uma questão também que merece ser tocada, e aí a ditadura tem mesmo esse caráter de totalitarismo, de violência contra o indivíduo também, essa é a dimensão importante. Obrigado. Vamos passar para o Rui, para pegar na mesma sequência, e vamos delimitar um tempo aqui de 5 minutos, mais um para concluir, para ver se contempla, né? Aí abre o segundo bloco. Papel da Câmara perguntado por Adelino. A Câmara serviu como detonador do convite, detonador mesmo, né, da colaboração entre a repressão, certo? Vinha de fora e os desejos do pessoal daqui. Naquele tempo a Câmara possuía, não é, representante do PSD,
que era um partido que pregava pessoas, liberais conservadores, se é possível, um desse, né? Esse pessoal, e que era também o principal partido hospedeiro no interior da Bahia, de força religiosa partidão. Não é? Enquanto que em Salvador, quem hospedava os comunistas, não é? Era o Partido Socialista, não é? No interior geralmente era o PSD. Não é? Então a gente tinha aqui na Câmara representantes do PSD, da UDN e representantes do PTB e do MTR. O PTB possuía dois quadros reacionaríssimos. José Gil Moreira, pai de Gil, uma das pessoas, uma alma terrivelmente revolucionária. Hugo de Castro Lima costumava dizer, olha, Gil Moreira enfeitou o gradil de sua casa com correntes, porque ele nunca perdeu seu espírito servil de sangue. Dizia Vitor Hugo no outro momento, né, em que era um pântano, quer dizer, parado em cima e por baixo. Então, uma apreciação que fez política daquele tempo, eu talvez não dissesse isso, mas para vocês entenderem, né? José Moreira, né? E Altani foi vereador em Conquista, possivelmente também muito tempo. Mas a UDN, a fina flor do reacionarismo, a política em Conquista, grosso modo, ela se dividia assim em duas coisas, né? Juraci e anti-Juraci, certo? Anti-Juraci. E anti-Juraci aí, a congregação de pessoas da esquerda e pessoas da direita. E a Câmara, através do PTB e da UDN, começou a formular uma palavra de ordem, assim, que parecia muito, como é que se diz assim, sensata para a direita. Ele dizia o seguinte: é necessário incluir Conquista no contexto do que está ocorrendo nacionalmente. É necessário incluir. A gente da Câmara precisa começar a discutir essas questões que tem lá fora. E o checkmate que se deu à oposição foi exatamente passar uma moção de solidariedade a Humberto Castelo Branco. Não era uma moção de solidariedade para coagir aquelas pessoas. Não é? E a partir daí, então, vai se idealizando com essas forças da UDN, sobretudo, o convite, não é, aos golpistas militares para instalarem aqui em Conquista o chamado IPM. Então a Câmara, a partir daí, começa a trabalhar ativamente e não só nesse sentido, como também convocou uma sessão extraordinária com a presença do Bendoque Alves Filho para cassar o mandato do prefeito. O prefeito foi cassado internamente na Câmara, não é, numa reunião da qual não puderam participar alguns vereadores, inclusive Pérez Guzmão Regis, que foi preso no dia 8, aparece morto no dia 12, não é? Aparece morto no dia 12 com um atestado de óbito assinado por Hugo de Castro Lima, que tinha sido preso uns 2 dias depois da sua prisão. Não é? Quanto a essa questão de Pérez, olha, Pérez é uma personalidade interessante. Pérez era vereador, contrariamente ao que a esquerda fazia, elegendo o PSB ou PSD para se hospedar e se candidatar, levar avante a candidatura dos integrantes, né? Pérez optou pelo MTR, que aqui em Conquista tinha uma posição de um muito grande, né? Um dos integrantes, gerente do Banco do Brasil com um jornalista que era Lúcio Santos, né? Lúcio Santos, que defendia, através do jornal de Conquista, posições muito nacionalistas, né? Muito nacionalistas. Daí essa aproximação muito grande com Brizola e a aceitação muito grande de Brizola aqui em Conquista, porque ele tinha nacionalistas da Conquista que ficavam no seu trabalho. Em Conquista foram distribuídos 5 mil exemplares naquela cidade pequena do discurso de Brizola, nacional, o famoso discurso
de Brizola na Faculdade de Engenharia da Universidade do Brasil, né? Universidade do Rio de Janeiro. Era sediada no Rio de Janeiro. Não é? Certos livros, como Produções Nacionalistas da Bahia, eram distribuídas aqui. E o antirracismo ajudou também muito isso, porque ele identificado com forças retrógradas. O livro de Sebastião, que tinha o jornal Semana de Oposição a Juraci Magalhães, e que foi deputado e passou aqui por Conquista brigou, escondeu, saiu daqui vestido de mulher para outro lugar, fugindo da repressão. O livro Nery foi vendido assim, em praça pública, se empilhava na calçada e vendia aquele livro, né, O Sepulcro Caiado, um conjunto de crônicas virulentas, né, contra Juraci Magalhães. Então, Périx era ligado ao MPR. E a vinculação dele com a esquerda era a vinculação via Horizonte, daí porque é muito difícil pesquisar a trajetória de Regis, porque ele não era vinculado ao PC via Salvador. Quando, por exemplo, a casa de Aristeu Almeida foi agida em Salvador, Aristeu Almeida é o secretário-geral do Partidão na Bahia. Tem um amigo meu que disse que ficou retado com eu, porque foi lá perguntar se o partido tinha um plano de resistência, e ele falou, não, a gente está aqui com um plano de fuga para livrar os companheiros. Assim, um pouco engraçado, né? Mas reagir com a perspectiva que se tinha naquele tempo, né? Olha, então, Aristeu e a sua caderneta, como aconteceu com a caderneta de Prestes, foi aberta, os companheiros listados do Partido Conquista eram alguns poucos, Everardo, Emetério, Flávio, alguns poucos, enquanto que não havia, por exemplo, o nome de Périx, que era uma liderança muito forte aqui em Conquista, se elegeu por um partido fraco, que encarnava, na verdade, uma posição mais destemida, mas que ele ia um pouco além daquela proposta de partidão para a vitória da conquista. O integrante mais próximo do partidão aí é a pessoa vinculada, não era partidão, é vinculada ao Preto da Libertação, que era Anfilófilo Pedral, irmão de Pedral. Agora, essa política de conquista os populistas todas migraram para a direita, todas elas, mesmo para a direita, que foi a grande liderança populista de conquista, todo mundo sabe, depois vai ser conquista, certo? Então, também aí, supostamente de esquerda, passaram a fazer o papel da direita, havia aqui muito dessas questões familiares, isso tudo estava aqui. Eu ocupei muito tempo, então essas questões, inclusive a fragmentação da esquerda, que é um tema que eu gosto muito, infelizmente não vou falar, porque as outras pessoas também devem se pronunciar sobre isso. A atitude do Carlos Magalhães. Eu lembro tudo aquilo que o Gustavo já disse aqui a respeito da personalidade política da história recente do Brasil. Então, o Carlos é um sujeito, digamos, apegado ao poder. Se você pega a história dele, você vai observar uma com o poder, uma coerência muito grande em relação com o poder e com o projeto de dominação existente. E faz de todo tempo. Ele teve um lado, claro, não há dúvida nenhuma, e uma
capacidade enorme de vincular-se ao poder e fazer qualquer tipo de negócio para não perder o poder. Ele pode, e pelo tipo de relação que estabelece, particularmente a relação com a rede, ele pode apoiar o governo do Collor, né, ser o principal defensor do governo Collor até o último momento e sair ileso disso como se nada tivesse. Agora, o principal aliado do Fernando Henrique, e também está tudo muito bem. Um dos principais homens da ditadura e também está tudo bem. Né? Então, quer dizer, na época da ditadura, ele não foi apenas um entusiasta da ditadura, ele celebrava a ditadura, ele elogiava a ditadura, foi governador nomeado 2 vezes pela ditadura, por acaso, é por acaso que você é nomeado como 2 vezes governador, aqui de poder do período e tal, se não toda essa relação profundamente subserviente aos militares no período, ativa dos militares. Né? O que nós temos uma imprensa que está completamente que ignora isso, ignora por relações de poder, pelos interesses que ela tem e pela forma com que ele lida com ela, a imprensa, e que não isso, o Antônio Carlos nunca foi desmascarado, né, pela imprensa, ao contrário, sempre ela passa a mão por cima e tal. A recente entrevista que ele deu ao Ju é um exemplo de subserviência jornalística e rastejamento do Jô Soares que chega a dar tristeza. Então, o Antônio Carlos não era um torturador, mas ele era realmente eu estive preso, o Antônio Carlos era governador. Então, e todos nós sendo torturados, pagados, etc. E ele era o governador do Estado. Isso como celebrou a morte do Lamarca, ao lado, olhando o Lamarca morto e achando ótimo. Então, aí, jornais pesquisar, olhar, ver e tal, como elogiou o ato 5, está lá, entrevista nas páginas amarelas da Veja, um excelente instrumento, etc. e tal. Só que depois se converte em democrata e está tudo bem, e a imprensa aceita com tranquilidade. A questão de divisão da esquerda, olha, eu vou esperar para discutir esse assunto, porque eu considero sequer forçar alguma coisa em torno dessa questão, que é uma questão que eu digo importante para nós todos, em 2, 3 minutos, que é o que eu tenho, aqui. Eu vou viajar às horas, porque tem mais gente para falar. Então, eu também é um assunto que como para Rui, me interessa muito, mas é um assunto que exige discussão mesmo, exige algum tempo, exige talvez uma rodada daqui, para a gente poder discutir com alguma profundidade. Não dá para discutir na base eu acho isso, tem que discutir com muito mais profundidade se a gente quiser chegar a algum lugar. A mesma coisa é a questão do professor Elias sobre a dimensão individual desse processo todo. Eu diria, se o professor tiver paciência, tem um depoimento meu de 1h30 que eu falo dessa questão. A dimensão individual, trata de dramas individuais disso, até da tragédia individual face à repressão e ao Estado no momento da tortura, e da nossa capacidade ou não de prosseguir na caminhada, né? Na possibilidade que a ditadura tinha de derrotar e derrotou alguns, possibilidade que a ditadura tinha e conseguiu de enlouquecer, no nosso caso nós tínhamos um companheiro enlouquecer, e na possibilidade de sairmos disso vivos, não com traumas, mas vivos, inteiros, para continuar a luta. E a gente, no meu depoimento, está lá e a universidade vai poder usá-lo à vontade, e essa questão está bem posta lá. Eu já me despeço, agradeço profundamente o convite e coloco inteiramente à disposição para outros momentos desse assunto. Muito obrigado.
amigo sempre luminiano, e mais do que isso, ouvir o depoimento de hoje foi realmente fantástico. É uma coisa que apenas os alunos, os interessados pelo menos, que estudam política, história política, ou sociologia política, usarem esse banco de dados aí. E sugiro mais, acho que vocês têm aqui uma pessoa que pode dar elementos de fora da universidade, mas tem seguramente bons elementos para a construção de uma história regional numa perspectiva muito boa. Eu tenho tido o privilégio de algumas conversas paralelas, etc., pequenas, mas que são verdadeiras de um mestre de sociologia histórica, que é o Rui Medeiros, que pode realmente ajudar muito a universidade nesse processo de construção de uma identidade regional, que é algo fundamental para a gente poder fazer política com alguma margem de conhecimento. Vou me referir rapidamente às duas questões levantadas pelos dois estudantes, deixando aqui ali a mesma questão que Emiliano deixou. Eu diria o seguinte, curto e breve. Há uma curiosidade natural, e eu tenho visto isso constantemente com meus alunos, do conhecimento desse Brasil. Sempre que a gente propicia um conhecimento que seja um conhecimento factual, analítico, e que sugira a possibilidade de ser usado como um elemento de articulação para prever o futuro, etc., isso interessa. E acabei de escrever um livro em conjunto com alguns estudantes de reconstrução importantíssima autoritária, que foi uma experiência da imprensa alternativa, que vai na área lateralizante do regime dos anos 74, 75 e diante, quando a imprensa alternativa teve um grande papel. Para fazê-lo, nós fomos obrigados, inclusive com os estudantes, a reconstituir todo o período de exceção. Isso foi fantástico. Então, se alguém tiver interesse, a gente pode trazer esse livro para cá, fazer em torno dele um debate, quem sabe essa necessidade de discussão. Com relação à questão do comprometimento honesto ou não da burguesia nacionalista com o projeto de desenvolvimento social, isso a gente só poderia verificar se eles efetivamente, ao invés de fugirem, resistissem. O Brizola, eu acho que era coerente nessa direção, Darcy Ribeiro foi extremamente coerente nessa direção, embora não fosse um burguês, fosse um intelectual de formação marxista, depois uma formação marxista, mas parece que havia setores da burguesia nacional que não fizeram ou não puderam ter a sua capacidade revolucionária. Eu prefiro a tese do dizendo que a revolução burguesa do Brasil, aquela que se houve, se deu em aliança com os latifundiários. Ela foi sempre uma linha ambígua, um projeto revolucionário independente e subordinado. Não ia ser consecutário, eu não tinha diferença em relação a isso. Eu era até a época ultra-esquerdista. Eu era simpatizante de uma organização que pregava já a socialista imediatamente. Eu integrava a escola de uma organização chamada Política Operária, que depois virou o Partido Operário Comunista, depois evoluiu para a luta armada, que buscava era a transformação radical. Era equivocado, evidentemente, mas era menos equivocado que a burguesia nacional. Com relação à questão do Jango, eu acho que a população acreditava na seriedade dos propósitos dele, sim, porque ele fazia um discurso ambíguo, pendular, como o de Fernando Henrique Cardoso, mais honestidade e radicalidade. Ele prometia a reforma agrária próxima às áreas federais, ele estava fazendo populisticamente concessões salariais que estavam a reconstituir o poder aquisitivo da população, e ele sofria pressões do sindicato e as aceitava com certa legitimidade. Então, no que se referia à sua relação com os partidos de esquerda, os movimentos sindicais e partidos populistas, ele tinha a tendência a ser influenciado pela esquerda. A questão é até onde o compromisso dele ia, né? E esse compromisso foi por onde nós vimos, né? Por água abaixo, no final do período de enfrentamento. Não houve resistência, houve fuga, e o fiasco do golpe acabou com o sonho da Revolução Burguesa. A gente pede até desculpa a quem se inscreveu aí para o segundo bloco, mas infelizmente, dadas as condições, a gente não vai ter condições de se alongar. Antes de tudo, pedir desculpa aos palestrantes que hoje não tiveram condição para exporem tudo que está no. A gente espera também que uma oportunidade de tornar, de reconvidá-los para uma discussão mais aprofundada do tema que assim merece, né? E agradecer a vocês todos. Eu vou passar a palavra para o